Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da Semana dos Pensadores. Senhoras e senhores, hoje nós conversamos sobre Luiz Alves. Luiz Alves é personagem de A Mão e a Luva de Machado de Assis. Ele é a mão ou ele é a luva. Ele e Guiomar formam ao final da peça, ao final do livro, do romance, A Mão e a Luva. Quem é Luiz Alves? O tema da nossa live é como se tornar Luiz Alves, ou torne-se Luiz Alves. Por que isso? Porque Luiz Alves é o encontro daquilo que nós procuramos. É aquilo que nós queremos, ou aquele que nós, em grande medida, queremos ser. E é para isso que nós precisamos nos concentrar, precisamos entender e precisamos defender essa forma de ver a vida. O romance é dividido em pessoas que são apaixonadas por Guiomar. Guiomar, uma mulher simples, de origem simples, mas de trato refinado. Nós poderíamos destinar uma live apenas para analisar Guiomar, a sua inteligência, a sua racionalidade, o seu amor, o seu poder de decisão. Mas hoje a live é para tratar de Luiz Alves. Quem é Luiz Alves? Luiz Alves é um advogado, amigo de Estevão, conhecido de Jorge e que se apaixona por último por Guiomar. Guiomar ama Luiz Alves. Ela dispensa Estevão porque Estevão dá pena, causa pena. Ela dispensa Jorge porque Jorge lhe causa tédio e ela opta por Luiz Alves. Durante a peça é possível ver vários trechos em que Machado relata quem é Luiz Alves. Nós vamos nos debruçar sobre cada um deles. Em primeiro lugar, eu aprendo que Luiz Alves é um sujeito racional. E nesse primeiro momento eu gostaria de trazer a você um ponto. Toda pessoa procura alguém forte. Toda pessoa procura segurança, desafio, curiosidade e gratidão. O amor só se mantém como filho da admiração. Talvez o amor não seja filho da admiração. O amor não é causado pela admiração, mas o amor só é mantido por ela. A admiração pode ser para o amor o que o oxigênio é para uma pessoa. Não é a razão de viver, mas sem ele não há vida. Sem admiração não há amor. Luiz Alves é um sujeito racional. Durante um momento do romance, Estevão, morrendo de amores por Guiomar, some 6 dias. Depois ele reaparece. Quando ele reaparece, Luiz Alves o recepciona, é amigo dele, e Luiz Alves o recepciona, diz Machado, Luiz Alves admirou-se de o ver. Não com espanto de 6 dias, como deverá ser, mas de 48 horas, quando muito. Quando admira, a preocupação de Luiz Alves naqueles dias era a candidatura eleitoral. A Boa Nova devia chegar-lhe na primeira mala do norte. Ora, em boa razão, diz Machado, um homem que está prestes a ser inscrito nas tábuas do parlamento não pode cogitar muito dos amores de um rapaz, ainda que o rapaz seja amigo, e os amores verdadeiros. A primeira diferenciação é: Luiz Alves é um homem que sabe o que quer. A peça, o romance todo vai ser delineado a partir disso. Nós temos duas pessoas que sabem o que querem, Luiz Alves e Guiomar, e sabem o que não querem. Guiomar não quer Estevão, Guiomar não quer Jorge, Guiomar quer Luiz Alves. Ele sabe o que quer. E aqui eu aprendo um ponto. Por maior que seja a solidariedade humana, o sujeito vai se preocupar com a própria vida, naquilo que há de mais importante. Ele se dedica, ele ajuda, ele é altruísta, ele é solidário, mas em algum momento do dia, ele se centra, ele para, ele pensa em si mesmo. Por isso vencer é sempre uma decisão personalíssima. Alguém pode lhe ajudar, pode ajudá-lo, alguém pode lhe oferecer ajuda. Alguém pode aconselhá-lo, mas ninguém pode decidir por você. A decisão é tomada olhando para o espelho. Ninguém decide por você.
É você que decide seguir o conselho do outro. É você que decide seguir a ordem do outro. É você que decide viver dessa forma. Então eu aprendo aqui que a decisão daquilo que é o mais importante para a minha vida é uma decisão tomada por mim. Ainda que eu decida que o mais importante é o que o outro diz. Ainda que eu decida que o mais importante é o conselho do outro. Ainda que eu decida que quem diz, quem manda é o outro. Mas essa foi uma decisão minha. Eu decidi dar o poder de decisão a outra pessoa. Sou eu. No fim das contas, sou eu. É o meu desejo, é a minha vontade, é a minha decisão. É aquilo que eu disse para mim mesmo. E eu acreditei naquilo que disse. E sigo. Luiz Alves jamais se preocuparia mais com um problema do outro do que aquilo que fosse questão de vida para ele. Isso não é um atentado à solidariedade. Na obra, no romance, você percebe durante várias vezes Luiz Alves aconselhando Estevão, mandando Estevão seguir a vida, mandando Estevão não voltar atrás. Eram conselhos do coração. Luiz nem pensava em Guiomar naquele momento. Mas, na hora, naquilo que é mais importante, a decisão de vida é uma decisão personalíssima. Aprenda, vencer é uma decisão personalíssima. Mas veja você o que diz Machado sobre Luiz Alves e como ele atrai Guiomar. Luiz Alves compreendera toda a expressão dos olhos de Guiomar. Era, porém, homem frio e resoluto. Inclinou o busto com toda a graça correta e de bom tom e disse-lhe na voz mais branda que lhe permitia o seu órgão forte e severo. Esta presença de espírito de Luiz Alves ia muito com o gênio de Guiomar. Era um laço de simpatia. Preste atenção. Guiomar representa o desejo que todos têm. A pessoa que todos procuram. O amor é o encontro, é a busca do belo e do bom. Guiomar se comporta como belo e como bom. E por isso ela atrai os amores de Jorge, os amores de Estevão e os amores de Luiz Alves ao final. Mas Luiz Alves é o amor que Guiomar busca, porque também é o belo e o bom. O que diz Machado, diz Luiz, é homem resoluto. Homem resoluto é o homem que sabe o que quer. Luiz, ele diz, inclinou o busto com toda a graça correta e de bom tom. Ele é educado, ele é cortês. Disse-lhe na voz mais branda que lhe permitia o seu órgão forte e severo. Ele lhe dirigia as palavras com educação, com cortesia e com segurança. Segurança. Luiz Alves era um homem seguro. A segunda coisa que eu aprendo é que é preciso ter segurança. Só que é preciso ter segurança baseado em um senso de realidade. Objetivamente, se eu peço a você que não domina um idioma para fazer um discurso naquele idioma, o seu discurso não será seguro. Necessariamente não será seguro, porque você não domina o idioma. Então eu preciso compreender que para que eu tenha segurança é preciso que eu tenha o domínio, pelo menos o mínimo domínio daquilo que falo. Porque não é possível ter segurança se eu não sei do que falo, se eu não domino o que falo, se eu não compreendo o tema. Eu preciso ter segurança. E para isso eu preciso ser realista. Realista. Todo mundo procura um Luiz Alves, todo mundo procura Guiomar, mas eu pergunto a você, com senso de realidade, você que sempre me manda uma pergunta e pergunta como então encontrar alguém. Eu pergunto, você objetivamente tem alimentado a sua segurança não com falsas ideias nem com falsas premissas. Eu sou defensor de que a pessoa deve destinar 1 hora por dia para leitura. Pelo menos 1 hora, 30 minutos por dia para um livro técnico, ligado à profissão que o sujeito exerce. Se ele é advogado, um livro de direito. Se ele é médico, de medicina. Se ele é engenheiro, de engenharia. Se ele é empresário, de liderança, de gestão, de empreendedorismo, enfim. E os outros 30 minutos do tema que ele quiser.
Se ele gosta de arte, se ele gosta de história, se ele gosta de literatura, enfim. Porque aí eu desenvolvo uma pessoa que sabe, que entende do seu ramo e que entende da vida. Essa segurança do domínio da arte da profissão e do domínio da arte da vida vem a partir do conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, você não tem segurança. Então você não pode ser Luiz Alves. Luiz Alves é um homem cortês, inteligente, que conhece o direito, conhece a vida. Ele se coloca em uma posição de segurança. Então eu pergunto a você, hoje, 4 de janeiro, se você tem destinado 1 hora do seu dia para leitura. 1 hora do seu dia, 30 minutos para um livro técnico, 30 minutos para um livro da sua escolha. Este é um ponto fundamental, porque isso vai desenvolvê-lo profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente. É a vida que se transforma a partir da leitura. É para lembrar Mário Quintana, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas é que mudam o mundo. E, portanto, é preciso ter a segurança a partir de uma base real. Não a partir de um factoide, de um simulacro, de uma mentira, de uma farsa, mas a partir de um conhecimento adquirido, principalmente pela leitura e também pela experiência da vida. Eu tenho uma aversão a teóricos que nunca colocam em prática o seu conhecimento. É preciso lançar-se no chão da experiência. É preciso um dia de chão de fábrica para entender o que é empresa. É preciso de um dia da experiência, um dia em um hospital público caótico para fazer julgamento sobre o que o médico deve ou não deve fazer. A teoria sem a experiência é nula. A teoria deve casar-se com a experiência. E, portanto, para ter segurança, o sujeito deve buscar teoria sem abrir mão da experiência. Não tenha medo da experiência, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da queda. Aquele que não se lança já está no chão. Mas continuemos. Luiz Alves diz para Guiomar o seguinte: Oxalá não lhe faça esse exílio, porque ela viajaria para a fazenda, esquecer o que solenemente lhe digo neste momento, que a senhora tem uma alma grande e nobre. O livro é de 1870, mais ou menos. E que eu a admiro. Que a senhora tem uma alma grande e nobre e que eu a admiro. Veja o que Machado diz. Não era uma declaração de amor, nem uma cortesania de sala. Era mais que um cumprimento e não chegava a ser uma declaração. Comoção não havia na voz do advogado. Firmeza, sim, e um ar de convicção profunda. Se esse contraste era premeditado, não sei se o era. Não podia vir mais de feição ao espírito de Guiomar. De quantos homens a moça tratara até ali, era o primeiro que lhe inspirava curiosidade e, naquela ocasião, a primeira pessoa que se compadecia dela. Veja o leitor, curiosidade e gratidão. Preste atenção. Quando a Luiz Alves decide cortejar Guiomar, ele é seguro. Ele sabe o que quer. Ele vai e diz, e vai ao ponto em que ela não sabe se ele a ama ou se ele é educado. Ele a deixa em uma dúvida que faz com que ela pense nele e desperta nela uma curiosidade. Luiz Alves deixa claro que tem intenções, que a ama mais à frente, mas que é capaz de viver sem ela. Estevão busca piedade. Estevão quer que ela ame por piedade. Não é possível amar por piedade. O amor eros não se alimenta por piedade. O amor eros se alimenta por admiração. Então você percebe aqui que quando Luiz Alves se dirige até Guiomar, diz Machado, não havia comoção na voz do advogado. Firmeza sim e convicção profunda. Firmeza sim e convicção profunda.
Não se iluda. O corpo trai os lábios. Quando você cala, os dedos falam. As pontas dos dedos que tremem. Os olhares que estão perdidos. As lágrimas nos olhos. O seu ar de nervosismo. Ainda que você não fale nada. Os gestos falam. Há uma traição do corpo quando a boca cala. A boca cala, o corpo fala. O que Machado está dizendo é: a segurança de Luiz Alves era explicitada nos seus gestos, na sua fala, na sua postura, na sua abordagem. Alimente a sua segurança e vá atrás da experiência e do conhecimento. Isso vai fazer uma diferença gigantesca, porque há duas coisas que Luiz Alves desperta em Guiomar: curiosidade e gratidão. Ela quer saber quem é ele. Quem é essa pessoa? E aí eu pergunto a você, se você tem despertado curiosidade e gratidão nas pessoas que você conhece. A pessoa quer saber mais de você ou não quer saber? A pessoa procura você, a pessoa se interessa por você. Objetivamente falando, você é uma pessoa interessante ou você não é uma pessoa interessante? É essa a reflexão. Porque é preciso despertar curiosidade, interessante, alguém que me interessa, a respeito de quem quero saber mais. O que Luiz Alves faz é despertar em Guiomar a curiosidade. Eu não posso deixar passar a vida sem saber quem é essa pessoa, o que ela faz, como ela faz, quem é. Eu quero conhecê-la. E isso transforma a realidade. Por quê? Porque a partir daquele momento, o cotidiano de Guiomar é guiado por esse desejo. E aí você lembra David Hume, a razão é escrava das paixões. E você vai atrás do seu desejo. Olha que impressionante. Olha que impactante. E aí eu percebo que a primeira coisa que eu preciso despertar no outro é curiosidade. O segundo é gratidão. Gratidão porque ele é cortês, ele é educado, ele sabe tratá-la bem. A sua brutalidade, apesar de chamar a atenção, não faz com que a atenção persista. É preciso decidir amar. O amor pode nascer involuntariamente, mas só vive com a vontade de amar. Depois que nasce o amor, é preciso que nós o alimentemos com a vontade de amar. É uma decisão racional. Pois se a mente diz que não, uma hora o coração deixa a semente secar. É preciso que você entenda que não basta a curiosidade, saber quem você é. É preciso que essa curiosidade seja combinada com uma gratidão. A pessoa olha e diz: realmente é alguém fora de série. É impressionante, é educado, é cortês, sabe tratar alguém, é polido em sua fala, é uma pessoa segura. As pessoas estão confundindo falta de educação com segurança. Falta de educação não é sinônimo de segurança. Ignorância não é conhecimento, é o avesso. Portanto, você deve ser polido, educado, cortês e certo. Sabe o que faz, sabe o que fala, sabe como fala, sabe com quem fala. E enxerga o outro como igual. Mas o que Guiomar queria? O que Guiomar queria? Machado responde: ela queria um homem que, ao pé de um coração juvenil e capaz de amar, sentisse dentro de si a força bastante para subi-la aonde a vissem todos os olhos. Guiomar queria um jovem que fosse capaz de amá-la, mas que tivesse ambição. Pessoa que quer crescer. Pessoa que sabe que a vida nos permite esse crescimento. Que o sujeito que é obstinado, disciplinado, pensa grande, pensa a longo prazo, se dedica, trabalha, estuda, vai, cresce. Era isso que ela queria. Veja que Guiomar não quer a vida pronta, como muitas pessoas se iludem. Não se engane. Você que está atrás de alguém com a vida pronta, para que você não faça nada, este alguém não está à procura de você. Pode ter certeza.
As pessoas estão atrás de pessoas que vão impulsionar o seu crescimento e não que vão estacionar na sua vida. Ninguém aqui tem vocação de garagem para você deixar o seu corpo ali e o sujeito então acomodá-lo para o resto da vida. Guiomar quer crescer. Crescer com Luiz Alves. Estevão é um homem que olha para a lua, admira a lua, deseja a lua, mas reputa que é incapaz de conquistá-la. Luiz Alves não. Ele olha a lua, deseja a lua, admira a lua e tem uma convicção profunda de que é capaz de alcançá-la. E Guiomar se fia nisso. Ela ama isso nele. Então há um momento em que Luiz Alves tenta convencer a baronesa de toda forma para que eles não fossem à fazenda. A baronesa diz: você tem uma ideia fixa? E ele diz: isso, sem ideia fixa, nada se faz neste mundo. Mas ocorre uma pandemia e uma epidemia e eles não vão para a fazenda. E Guiomar fingia que queria ir à fazenda e de fato ela não queria, ela queria se afastar de Jorge. Mas então Guiomar se dirige a Luiz Alves e diz assim: muito obrigada, ela dizendo que queria ir para a fazenda. Disse ela a Luiz Alves que se aproximara para dirigir-lhe um cumprimento. Está alegre, parece que é satisfação de me haver malogrado o maior desejo que eu tinha nesta ocasião. Não fui eu, disse Luiz Alves, foi a epidemia. Guiomar, então, agradecendo a Luiz Alves diz: tudo é aliado. Aí ela diz: sua aliada, parece. Ele diz: não fui eu, foi a epidemia. Então Guiomar diz a ele: sua aliada, parece. E Luiz Alves responde: tudo é aliado do homem que sabe querer. Respondeu o advogado: tudo é aliado do homem que sabe querer. Tudo. As circunstâncias são desfavoráveis. Neste momento o sujeito se transforma, ele se reinventa, ele cresce, ele corta despesas, ele reúne a família, ele diz: agora a gente ganhava 10, estamos ganhando 5, porque fecharam as coisas. A gente vive um momento diferente, vamos reorganizar. Ele lidera a família, ele vai para dentro da empresa, ele corta custos da empresa, ele estuda mais, ele vai para a madrugada, ele muda. Essa é a circunstância negativa. Como toda circunstância, ela passa. De repente vem a circunstância positiva. Na circunstância positiva, ele nada de braçada, porque ele aprendeu a lidar com a crise. Então, em tempos em que não há crise, ele cresce como ninguém, em todos os campos da vida. Então, alguém olhará para ele e dirá que teve sorte. Porque no momento em que a circunstância era desfavorável, ele soube agir. E no momento que era favorável, ele soube crescer como ninguém. Perfeito. Então, se a circunstância é desfavorável, bom para ele. E se a circunstância é favorável, bom para ele. Tudo é aliado do homem que sabe querer. E tudo é adversário do homem que não sabe o que quer. Você que não sabe o que quer, não se iluda. Qualquer programa é distração. Qualquer convite é pedra no caminho. E você não é capaz de recusar nenhum deles. Porque você não sabe o que quer. Então tudo é adversário do homem que não sabe o que quer. Mas tudo é aliado do homem que sabe querer. Guiomar é racional, tal como Luiz Alves. Nós poderíamos fazer uma live de Guiomar. Guiomar é racional. E nós falamos dela muitíssimo no Clube dos Pensadores da turma 1 e falaremos na turma 2. Guiomar é racional. Machado diz assim: Guiomar amava deveras. Mas até que ponto era involuntário aquele sentimento? Era até o ponto de não lhe desbotar a nossa heroína a castidade do coração. De não lhe diminuirmos a força das suas faculdades afetivas. Até aí. Daí em diante entrava a fria eleição do espírito. Guiomar amava, mas ela escolhia amar. Ela fazia uma combinação maravilhosa. Guiomar sabia que o coração não pode ser entregue nas mãos de qualquer um. Que é preciso combinar a entrega do coração a uma fria eleição do espírito.
Ele diz: sua natureza exigia e amava essas flores do coração. Mas ela não esperava que as fosse colher em sítios agrestes e nus. Não esperava que fosse colher em sítios agrestes e nus. É isso que Guiomar diz. Tudo bem, mas vejamos, a sua natureza era diferente. Ela queria flores mais belas e viçosas, em vasos de sebres, postos sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas. O que ela diz é: podia dar-lhes Luiz Alves esse gênero de amor? Podia. Sentiu que podia. Este é o ponto. O que Guiomar procura é um homem capaz de amá-la e capaz de fazê-la crescer. Um homem que quer crescer. Então, não se iluda. As pessoas que procuram pessoas com ambição, ninguém quer voltar para trás. Ninguém quer estacionar. Essa ambição pode ser de diferentes formas. Há pessoas que têm ambição intelectual, há pessoas que têm ambição financeira, há pessoas que têm ambição espiritual, querem crescer, mas é preciso querer crescer. Sem isso, não é possível. Só ative os comentários rapidamente para ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Só conseguem me ouvir porque chegou uma ligação e eu não sei se conseguem. Se conseguirem, apenas consigo que eu desative os comentários de novo. Ok? Bom, aqui nós continuamos e a partir deste momento, Machado vai descrever uma característica de Guiomar. Então conseguem me ouvir, né? Só vou fechar aqui então. Ótimo. Desativei os comentários novamente. Quando Machado chega para falar de Guiomar, ele diz assim: a cólera acabara, o nervosismo, porque havia Jorge, que era o pretendido pela baronesa. A baronesa então cede e diz: não, se o que te faz feliz, você pode se casar com Luiz Alves. Por que ela consegue se casar com Luiz Alves? Convence a baronesa. Machado diz assim: o resultado devia ser um. A vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer. Porque elas, a vontade e a ambição, são as armas do homem forte, e a vitória é dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos dois homens que lhe propunham o seu destino. Elegeu o que lhe falava ao coração. A vontade e a ambição vencem os outros sentimentos. Talvez o que esteja lhe faltando é vontade, é a ambição. O seu querer tem sido menor do que o seu medo. E é por isso que você não sai do lugar. A sua ambição tem sido pequena. Você deixou de sonhar grande. E é por isso que na luta com outros sentimentos, a covardia que você chama de prudência, o medo que você chama de prudência, esses sentimentos têm vencido. E você tem sido aquilo que Fernando Pessoa diz que é as guerras, os frutos, as feridas. Você tem vivido as feridas, experimentado as feridas de uma guerra que você nunca travou. Porque você não vai à luta. Porque o medo vence a vontade. A vontade e a ambição são sentimentos dos fortes. E Machado diz: a vitória é dos fortes. Por fim, Guiomar, diz Machado, que estava de frente dele, de Luiz Alves, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido. E as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. As duas ambições se tocaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Torne-se Luiz Alves. É o tema
da nossa live. Para se tornar Luiz Alves, em primeiro lugar, você precisa saber o que quer. Nós temos percebido reiteradamente na história do mundo e na história deste país que os homens, as mulheres que sabem o que querem, são aqueles que fazem alguma coisa. É preciso que você, que está sentado aí na sua casa, sozinho, ninguém te vê, que você saiba o que quer. Em segundo lugar, é preciso que você tenha segurança. E essa segurança deve ser baseada em 2 pés. O primeiro é o da teoria. Destine 1 hora por dia para leitura. 30 minutos para um livro técnico, 30 minutos para um livro do tema que você desejar. E é preciso que o outro pé seja a experiência. Não seja apenas um teórico e não abra mão da teoria. Não seja apenas a experiência, mas não abra mão da experiência. É preciso que você seja seguro, mas que você seja polido, educado, cortês. Uma pessoa que sabe falar, que desperta no outro curiosidade e gratidão. Curiosidade e gratidão. É preciso despertar no outro curiosidade e gratidão. E é preciso que você seja forte. Que você seja forte. Porque é preciso que a ambição e a vontade, na medida correta, aqueles que têm vontade e ambição, seja maior do que o medo, do que a covardia, do que as feridas de uma queda inevitável quando você se lança na experiência. Porque não são todos os planos do homem que são bem-sucedidos. São todos os planos de Deus que são bem-sucedidos. E Deus molda o caráter do homem nos planos mal-sucedidos dele, para então levá-lo ao plano bem-sucedido de Deus. Mas é preciso lançar-se na experiência. É preciso então ir. Ide. É preciso ir. É preciso fazer. E para fazer, para ir, para concretizar, é preciso ter vontade e ambição. Vontade e ambição. Sem esses 2 sentimentos, sem o domínio sobre os outros sentimentos, você não se torna alguém forte. E a vitória, diz Machado, a vitória é dos fortes. Portanto, meus amigos, esta é a live que eu gostaria de tratar com vocês, de trazer para vocês hoje. Para mim, é uma honra ter você aqui. Uma honra ter você participando. Uma honra ter você assistindo esse número expressivo de pessoas aqui. Não deixe de participar e vá a cada dia aplicando isso. Essa live ficará gravada e eu espero que você já aplique. Amanhã é um bom dia para você começar a ler 1 hora por dia. Amanhã, às 7 horas, eu já estarei lendo. Então, faça isso também. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.